Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre OpenMediaVal. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode configurar uma conexão FTP e como você poderia acessar externamente a sua casa. Mas primeiro você vai me perguntar, Alan, por que eu gostaria de fazer essa configuração e o porquê eu gostaria de usar o protocolo FTP. E é super simples. Imagine que você quer acessar externamente. Você foi em umas férias ou você quer acessar em outro computador e desse jeito você simplesmente pode utilizar esse tipo de conexão para fazer um caminho, um túnel encriptado para os seus dados. Tem outras opções, lógico, FTP não vai ser a única opção, mas FTP é uma das opções que eu vou mostrar nesse vídeo e nos próximos vídeos. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Antes que a gente comece a fazer qualquer configuração e faça a instalação, você tem que ter algumas coisas em mente. Primeira coisa, você tem que ter acesso ao seu roteador, você tem que ter acesso como administrador pelo menos, e você vai ter que fazer a configuração de direcionamento de portas. Nesse caso nós vamos fazer a porta 21, porém você tem que ter como configurar o direcionamento de portas. Se o seu sistema não permite isso, pare agora e nem perca tempo como fazer essa instalação, porque não vai funcionar. Porém, se por acaso o teu sistema, o teu roteador permitir que você faça direcionamento de porta, daí sim nós vamos começar a fazer essa instalação. Outra coisa que nós vamos ter que ter em mente é que nós vamos ter que ter o OpenMediaVal instalado. Nesse caso vai ser OpenMediaVal. Em outros vídeos eu vou mostrar com outros sistemas, mas nesse caso OpenMediaVal. Além do mais, você tem que ter o OpenMediaVal Extras, que seria o nosso Portainer e o Docker. E nesse Docker, nós vamos ter que instalar o DocDNS para que nós podemos configurar a nosso IP. Caso contrário, você pode sempre lembrar daquele número e você utilizar. Porém, toda vez que seu roteador reiniciar ou por qualquer motivo seu IP mudar, você vai perder a sua conexão FTP, por isso que eu prefiro usar o DocDNS. E o DocDNS é totalmente grátis e você tem 5 domínios de graça ou subdomínios de graça. Então, tendo tudo isso em mente, agora nós vamos começar a fazer nossa configuração. Primeira coisa, nós vamos abrir o nosso OpenMediaVal. Aqui nesse OpenMediaVal, eu tenho uma imagem, uma virtual machine rodando, e ele está com apenas, eu acho que 1 ou 2 cores disponíveis e 4 GB de memória RAM, então não é muito potente. Além do mais, eu tenho só 8 GB de capacidade nesse HD. Nós vamos vir aqui na parte de sistemas, e nós vamos lembrar que tem o nosso OpenMediaVal Extras instalado, na qual eu tenho meu Docker instalado. Além do mais, eu tenho meu Portainer instalado. Então eu tenho acesso a todos esses aplicativos antes de começar a fazer qualquer configuração, porque nós vamos fazer a utilização do DocDNS. Então agora nós vamos vir aqui na parte de serviços e já apareceu o FTP. Esse FTP já é pré-instalado no nosso OpenMediaVal, do mesmo jeito que você vai ter o NFS, o rsync, o Samba e o SSH. Mas nesse caso nós vamos abrir aqui o FTP, vamos vir aqui na parte de Settings. Nós vamos abrir o nosso FTP e nós vamos vir aqui na parte de definições. Se por acaso você estava assistindo o vídeo e simplesmente mudou de língua, sim, por causa que eu lembrei que eu posso colocar em português e esse vídeo em português, por que não utilizar essa versão? Então, primeira coisa, aqui apareceu ativar. Nós vamos ter que ativar nosso FTP, então vamos clicar ativar. Aqui são as portas que você vai estar configurando. No meu caso, eu vou deixar a porta 21, que é o standard, e eu sempre uso meus aplicativos com porta 21. Porém, se você não se sente muito seguro deixar essa porta 21, você pode mudar para qualquer outra porta que você quiser. Mas se não tiver necessidade, não há necessidade de mudar. Agora, máximo cliente, lembre, você vai definir quantos clientes que vão ter acesso a esse FTP. Se por acaso você estiver utilizando uma pasta num remoto, então isso vai ser um cliente. Se você estiver utilizando 2 pastas, 3, vai ser cada um considerado um cliente. Então, pense nisso antes de conseguir fazer essa configuração. Além do mais, quantas conexões por host? Vamos deixar 2. Porém, se por acaso ele começar a dar problema, ficar muito lento, você pode modificar e colocar mais conexões. Às vezes, você pode ter 2, 3 pastas e daí acabou. Não vai ter mais como configurar, no máximo 2. Então, você pode aumentar essa quantidade. Máximo de attempt ou
tentativas de conexão, nós vamos deixar no máximo 1, porque é uma quantidade boa. Se por acaso você acha que erra muitas vezes, se for colocar 2, 3, mas eu sugiro deixar como 1, que se por acaso uma vez deu errado, ele vai bloquear. Então pelo menos garante um pouco mais de segurança para você. Agora nós vamos ver timeout, nós vamos deixar exatamente o mesmo, não precisamos configurar. De agora, display directory users, nós não precisamos fazer essa configuração. Permitir root login, nós não precisamos deixar. Só se por acaso você quiser logar como root, mas eu sugiro você não fazer isso. Requer escudo válido, sim, eu quero. Restrições de banda larga, não, eu não quero. Mas se por acaso você tiver uma internet muito lenta e você não quer que sobrecarregue, ou você não quer que todo o seu sistema seja destinado só para esse FTP, se pode limitar. No meu caso, eu tenho 1 GB download, 1 GB de upload, então não vai fazer diferença nenhuma. O que vai ser limitante é quase meus switches, que vai ser 1 GB. Então, agora nós vamos continuar. FTP passivo, nós não precisamos configurar. E o resto das informações nós não precisamos configurar. Agora, vamos vir na parte FTP e nós vamos colocar partilhas. Essa parte partilhas que você vai configurar quais são as pastas que vão ter acesso. Se por acaso você não deixar nenhuma pasta configurada, ele não vai acessar absolutamente nada, vai sair em branco. Então vamos colocar criar e nós vamos selecionar a nossa pasta home. Nós precisamos colocar algum comentário? Não há necessidade, mas se você quiser colocar, só para lembrar, você pode deixar e vamos colocar guardar. Vou voltar aqui em serviço FTP, eu esqueci de apertar salvar, então nós vamos ativar e vamos guardar. Uma vez configuradas essas duas páginas, nós vamos ativar isso, confirma e sim. Então, após a gente ter configurado o nosso FTP, nós vamos ter que criar um novo usuário. Você pode utilizar o mesmo usuário que você tem, mas no meu caso eu gosto de criar um usuário para o nosso acesso FTP, no qual eu posso ativar ou desativar, dependendo das minhas necessidades. Então, para isso, nós vamos vir aqui e vamos colocar utilizadores, vamos clicar em usuários ou utilizadores, e eu já criei o meu usuário FTP. O que eu criei? Basicamente vai ser o usuário FTP user e exatamente as mesmas informações. Grupo usuário. Outra coisa que você tem que prestar atenção é, nós criamos ou nós permitimos o acesso externo da pasta home. Então desse jeito você vai vir aqui, privilégio, e você tem que permitir acesso à pasta home para esse usuário. Caso contrário, você não vai conseguir acessar o teu FTP com esse usuário. Tendo isso em mente, então agora nós podemos guardar e nós podemos abrir o nosso FileZilla para testar se ele está funcionando ou não. Uma vez aberto o nosso FileZilla, nós vamos testar colocando nosso host, então vai ser 192.68.1.254, exatamente o mesmo que nós estamos utilizando aqui. O usuário vai ser ftp/user. Eu poderia colocar qualquer nome, mas nesse caso eu coloquei FTP. Vou colocar minha senha e vou colocar a porta 21. Por que porta 21? Porque foi exatamente a mesma que eu configurei. Se por acaso você configurou qualquer outro tipo de porta, lembre disso porque você vai ter que arrumar isso ou pelo menos reconfigurar. Tendo isso, nós vamos colocar Quick Connect. Ele já apareceu essa informação, nós vamos colocar OK. E aqui tem a nossa pasta Home. Dentro dessa pasta Home tem algumas configurações, as mesmas configurações que eu criei quando eu estava fazendo o meu SyncThing. Então desse jeito nós podemos copiar a informação de uma pasta para outra. Então se eu vim aqui e copiar logo, ele já vai começar a fazer a transferência, porque eu não limitei a velocidade, ele vai ser bem mais rápido. Então nosso FTP está funcionando, então agora nós podemos ir para a próxima etapa. A próxima etapa vai ser fazer essa configuração para acesso externo, ou pelo menos quando você estiver fora da sua rede. Porque para que um sistema se você só usa local? Então não vale a pena. Então nós vamos fechar esse nosso FileZilla e nós vamos entrar no nosso roteador. Cada roteador vai ser diferente, então preste atenção e procure especificamente para o seu roteador. Mas no meu caso, o meu roteador, eu tenho aqui o meu FTP, eu posso colocar editar. E agora eu vou configurar para a porta 254. Nós podemos deixar os dois protocolos, não há necessidade, mas eu já deixei os dois e vamos ativar. Então lembrando, porta 21 interna, porta 21 externa e o IP da nossa máquina. Então agora nós vamos ter acesso externo na nossa rede. Então nós vamos salvar isso. Para configurar o Docker DNS, ou pelo menos para ele atualizar frequentemente, nós vamos utilizar nosso container Linux Server Docker DNS. Essa imagem já instalei algumas vezes, mas nós vamos mostrar de volta como fazer essa instalação. Nós vamos vir aqui. Ele tem arquitetura basicamente para qualquer sistema. Você vai conseguir instalar em um Raspberry Pi, você vai conseguir instalar em um computador ou qualquer coisa que você quiser dentro desse sistema. Não sei se vai ter um processador diferente, mas pelo menos funciona com todas as arquiteturas. Aqui nós vamos utilizar o Docker Compose como instalação. Então nós vamos vir aqui copiar essas etapas
e nós vamos ver o que nós precisamos configurar. Primeira coisa, configuração do UID e GID, não há necessidade porque ele não vai instalar ou gravar nada no seu sistema, mas é interessante você deixar o seu UID e GID, time zone, de onde que você mora, todos os seus subdomains, o token DNS, esse é importante, não divida esse token DNS porque qualquer pessoa poderia ter acesso a seu sistema. Login, se você fizer um mapeamento da configuração, você pode fazer log para isso. Não há necessidade porque ele só vai gravar informação sem necessidade. Então, desse jeito, nós vamos deixar como falso. Tendo isso em mente, então nós já copiamos o nosso Docker Compose, nós vamos vir aqui no nosso container, nós vamos vir na parte de estoque e vamos criar um novo estoque. Clicamos em estoque e colamos essa informação, vimos aqui no nosso DocDNS e passamos. Então, o nome desse container vai ser DocDNS. Nosso UID e GID, no meu caso, vai ser 1100. E agora o nosso subdomain. Eu vou entrar no meu página do DocDNS e aqui todos os meus subdomains. Eu posso simplesmente copiar eles. No meu caso, eu atualizei todos os meus current IP para 1.1.1.1 e já foi atualizado há alguns meses, mas nós vamos fazer com que ele atualize agora. Nós vamos copiar o nosso usuário e vamos vir aqui. Se por acaso eu quiser configurar todos os meus usuários, eu posso vir aqui 2, 3, 4 e assim por diante. Mas no meu caso eu quero configurar um, porque eu só vou utilizar esse um, então vai ser mais fácil para mim. Agora eu substituo o meu token, veio aqui o meu path, eu posso remover esse meu path, não há necessidade, e vamos deixar o log como falso. Após eu substituir o meu token, eu vou vir aqui e colocar deployed stack. Então nós vamos fazer isso. Uma vez terminar de fazer o deployed stack, nós vamos vir aqui na parte de container, nós vamos entrar no nosso DocDNS, vamos vir aqui na parte de log, e se ele aparecer essa informação done, em starter check, significa que ele está funcionando. Então agora nós podemos testar se realmente ele está funcionando ou não. Nós vamos vir aqui e vamos tentar acessar aquele meu usuário. Se por acaso você configura o nosso direcionamento de portas com sucesso, ele não vai aparecer erro, ele vai aparecer alguma coisa que você configurou. No meu caso, eu tenho o NGX já configurado no meu sistema, por isso que apareceu essa página. Possivelmente na sua máquina não vai funcionar, não vai aparecer a mesma coisa, porque você não vai ter o Proxy Manager ou o NGX instalado. Mas no meu caso apareceu, então eu sei que está funcionando. Caso não apareceu nada e você quer testar ainda mais, você pode vir aqui colocar ping e nós vamos colocar o nosso mesmo site. Quando você colocar ping, você pode verificar se por acaso está aparecendo o mesmo IP address da sua máquina. Possivelmente vai estar funcionando e possivelmente vai aparecer o mesmo IP address da sua máquina, então você não precisa se preocupar. Tendo isso, então agora nós vamos abrir o nosso FileZilla de volta e nós vamos testar se realmente ele está permitindo que você tenha um acesso externo. Então desse jeito nós vamos abrir o FileZilla. Tendo o FileZilla aberto, ao invés de você colocar aquele IP address, nós vamos colocar agora o nosso site que nós configuramos. Então nós vemos aqui e tem o nosso site. O usuário vai ser exatamente o mesmo, FTP user. Nossa senha vai ser exatamente a mesma. E agora a porta 21. Então agora nós vamos tentar configurar, ou acessar pelo menos. E já apareceu que nós estamos utilizando o host DocDNS, nós colocamos OK. E agora nós já temos acesso ao FTP utilizando o nosso DocDNS. Basicamente, utilizando externamente a nossa rede. Nós vamos agora tentar copiar essas informações e ver se ele vai funcionar. Porque é muito pouca coisa, ele copiou em questão de segundos. Então sabemos que está funcionando. Tendo isso em mente, agora nós vamos tentar fazer esse mounting point. Não necessariamente todo mundo vai ter o FileZilla funcionando. E às vezes, se você quiser acessar do teu trabalho, é muito mais fácil você utilizar um mounting point. Para fazer esse mounting point, é fácil. Aqui está a minha máquina com todos os meus networks. Nós vamos vir aqui colocar Add a Network Location. Ele já apareceu a questão de FTP. Nós vamos colocar Next. Choose FTP. Nós vamos colocar aqui, vamos colocar FTP, // o mesmo site. Aqui no final nós vamos colocar 21. Não se esqueça disso. Se você utilizar outra port, você vai ter que colocar a outra port que você configurou. E agora eu vou colocar Next. Como Anonymous, eu quero fazer o usuário FTP user. Nós vamos colocar Next. Vamos definir qualquer nome. Eu posso deixar exatamente o mesmo, colocar Next e Next. Primeira vez que você tentar abrir aqui, ele vai perguntar a sua senha. Nós já deixamos como usuário FTP, nós vamos colocar nossa senha e vamos colocar Logon. Uma vez você colocado a tua senha com sucesso, você já vai estar utilizando esse PC, usuário
e você vai ter acesso a suas informações. Lógico, ele vai funcionar um pouco mais lento, mas você consegue utilizar. Lembrando, uma vez utilizando esse sistema da FTP, você não consegue utilizar esses arquivos e abrir eles diretamente aqui. Você vai ter que copiar para um outro destino. Vou abrir uma outra pasta e vou conseguir copiar ele e daí aqui eu vou poder fazer o acesso. Caso contrário, você não consegue simplesmente abrir ele aqui. Ele não vai funcionar. Porém, você pode acessar em qualquer lugar que você tiver e vai funcionar de modo correto. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo eu mostrei como você fazer o acesso externo através do FTP. Porém, você pode utilizar outros programas que nos próximos vídeos eu vou mostrar como fazer. Muitos deles vão funcionar exatamente no mesmo sistema. Você pode fazer um mounting point e desse jeito você pode simplesmente acessar em qualquer lugar sem a necessidade de estar instalando nenhum programa ou a necessidade de estar fisicamente na sua rede. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!